Uma outra pergunta que veio aqui é sobre o Antigo e o Novo Testamento, porque muitos falam, né, de Antiga Aliança e Nova Aliança, e aí desconsideram coisas que estão, por exemplo, no Antigo Testamento, por considerar o Novo Testamento a Nova Aliança. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, né? Porque tem muita gente que só considera o Novo Testamento por ser chamado de Nova Aliança, né? Entendem que é a Nova Aliança, o Novo Testamento. Muito bem. A Bíblia, a Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada, nós chamamos Bíblia o Novo e o Antigo Testamento. Se os dois não estiverem juntos, não podemos chamar simplesmente de Bíblia Sagrada, ou que é o rolo sagrado. Eu, o Antigo e o Novo Testamento. Mas por que que as pessoas dizem Antigo Testamento e o Novo Testamento? Não vamos confundir aliança, ok? Antiga aliança e nova aliança. A nova aliança, a antiga aliança não tem nada a ver com o Antigo Testamento, com a Bíblia Sagrada, que o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Isso são coisas diferentes. Nós podemos encontrar isso em Jeremias capítulo 32, Jeremias capítulo 32, onde ele fala da nova aliança, e Êxodo capítulo 34, onde fala também da nova aliança, ok? Onde ele fala da primeira aliança. Êxodo capítulo 33, 34 fala da antiga aliança, que consistia em guardar a lei de Deus, ok? Que consistia em a guarda da lei de Deus através das tábuas que Deus escreveu com seus próprios dedos. E a nova aliança, que Jeremias capítulo 30 e 2. Tá falando assim, ó. Será assim a nova aliança que farei com o povo de Israel, depois daqueles dias. Porei a minha lei nos seus entendimentos e vou escrevê-las nos seus corações. Nessa altura eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém. Ele até continua, a história continua. Ele lá continua. Gostaria que lesse também o versículo 34. 34. Então não Hum. será mais necessário insistir com alguém para conhecer a Deus, porque todos, tanto os grandes como os pequenos, me conhecerão realmente, diz o Senhor, perdoarei e esquecer-me-ei dos seus pecados. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Esse mesmo, essa mesma nova aliança que ali está a falar, Paulo, em Hebreus, capítulo 13, verso 8, ele fala, repete exatamente aquilo que Jeremias fala da nova aliança. Todas as palavras que estão encontradas a partir do versículo 33 de Jeremias 31, vai encontrar também em Hebreus capítulo 13, versos 8 adiante. Exatamente, Paulo repete, da nova aliança. Agora, onde consistia a antiga aliança? Se queres compreender onde consistia a antiga aliança, leia Êxodo capítulo 34, onde Deus manda, onde Deus ordena, depois de Moisés ter tirado aquelas primeiras tábuas de pedra ao povo para ser destruído, Deus agora manda a Moisés, lavra outra, ok? Faça mais uma outras tábuas, para que eu escreva de novo as mesmas leis que eu escrevi nas primeiras tábuas. E ele ali fala da primeira aliança que ele fez. A primeira aliança consistia em que a lei de Deus estava escrita nas tábuas de pedra, ok? Leia esse capítulo 34 e 35 de Êxodo, vais compreender a antiga aliança, em que consistia a antiga aliança. Por isso que as pessoas repetiam a lei como uma obrigação de repetir para memorizar. E Deuteronômio 6 fala de que eles tinham que repetir aquilo para ficar na memória deles. Para ficar na memória deles. Aquilo que consistia no antiga aliança. A antiga aliança era um sofrimento, ok? Para eles.
era um pesadelo. Tem que repetir toda hora aquilo. Por isso que ele tem que ser sempre os professores, cada família tem que ter os 10 mandamentos em um lugar para que as crianças começassem a ler, os mais velhos começassem a ler, as crianças começassem a repetir, sempre assim sucessivamente. Manhã, tarde, noite. Ok? Esse que consistia a antiga aliança. Agora, Jeremias, Deus revela a Jeremias como é que vai ser agora a nova aliança. Por isso, hoje, ninguém te obriga hoje, você que está lá como cristão, a ler a Bíblia e a memorizar do jeito que era no Antigo Testamento. Por quê? Porque o Espírito Santo agora fala na tua consciência. Não faça isso, isso está errado. Você não precisa alguém te dizer o que tem que fazer, enquanto a nova aliança já diz isso. Isso é a diferença da antiga aliança e nova aliança. Não tem nada a ver com o Novo Testamento e Antigo Testamento. Isso está fora disso. Antigo Testamento, a Bíblia é a palavra de Deus que não tem tempo, ok? A Bíblia Sagrada não tem tempo, não depende do tempo, está fora do tempo do ser humano. A palavra de Deus não inspira, ok? O Antigo Testamento, por que é considerado Antigo Testamento? É considerado Antigo Testamento ou testamento. Quando estamos a falar de testamento, estamos a falar de aliança. Testamento, estamos a falar de escrito que alguém deixou. E esse escrito, se é testamento, é como se fosse um rico, um pai rico, ele escreve alguma coisa antes da sua morte, que nós chamamos isso de testamento. E quando ele morre, as pessoas serão obrigadas a ler o que ele escreveu, para que se faça como ele escreveu. Então, aquilo é testamento, ok? Então, a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, são palavras eternas. Não muda, Jesus disse. Até que se cumpra tudo o que está escrito na sua palavra, ele estava falando do Antigo Testamento, ok? Jesus, os apóstolos, falaram do Antigo Testamento, não falaram do Novo. Eles é que escreveram, eles é que fizeram o Novo Testamento, mas eles falavam do Antigo Testamento. Jesus falou do Antigo Testamento. Paulo, lê todos os escritos do Paulo, menciona sempre o Antigo Testamento. Lê a história de Jesus, vai ver que Jesus menciona o Antigo Testamento. Todos os apóstolos mencionam o Antigo Testamento. Ele não está a dizer que é inválido. Ele está a dizer a importância, o ênfase do Antigo Testamento como válido até o momento que eles tiveram e até o último momento vai continuar a valer. A palavra de Deus é eterna. O Antigo e o Novo Testamento é a palavra de Deus eterna. Ok? Pedro até fala. Vamos abrir Pedro, 1 de Pedro, capítulo 3, ele fala de que a palavra de Deus foi inspirada, ok? Divinamente inspirada. Deus inspirou os homens, escreveram da parte de Deus, ok? Eram homens que foram inspirados da parte de Deus. Escreveram o Antigo e o Novo Testamento. Então não tem nada a ver com aliança, porque a aliança tem tempo determinado. A palavra de Deus tem o tempo dele é indeterminado. Até quando Jesus voltar, então tudo vai se cumprir. Até mesmo quando Jesus voltar, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não terá sempre cumprido, porque tem que haver as pessoas viveram os 1000 anos, conforme está na Bíblia, e também quando as pessoas viveram na outra terra, ok? Na nova terra. Dali para a nova terra, então será tudo novo. A Bíblia estará cumprida. Ok? É isso aí. A diferença da antiga aliança e nova aliança não tem nada a ver com o Novo Testamento e o Antigo Testamento. São fatos diferentes, são coisas diferentes.